Quando eu tinha 13 anos de idade, eu tive sintomas de ansiedade e depressão e era um quadro mais de uma depressão mais ansiosa, com muita angústia. Então era com muitos sintomas de ansiedade também e o que a gente chama de angústia, que é uma tristeza acompanhada de um sofrimento intenso. Não é simplesmente uma tristeza que faz a pessoa se deitar, querer dormir, querer se isolar, ficar mais desvitalizada ou algo assim. Não, é uma tristeza doída, uma tristeza intensa, com muita angústia. Então eu padeci disso por volta de 13, 14 anos de idade. Isso já faz muito tempo, eu vou fazer 50, então vocês imaginam, né? Vai fazer 37 anos que eu passei por isso. Lá no início foi mais ou menos um ano e meio. Então foi um período de muito sofrimento e durante esse período eu fiz terapia. Então eu lembro que minha mãe, eu morava no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, e em Ribeirão Preto nós temos lá o Hospital das Clínicas, já há muitos anos, no lado da USP, ali, o Hospital Universitário da USP, da Medicina da USP inclusive. E minha mãe me levou na neurologista, fizemos eletroencefalografia, a partir desses eletros se constatou que não havia nada, ou seja, não havia ali nenhum tipo de lesão significativa, nenhum foco, como eles diziam na época, não tinha foco, ou não tinha nada semelhante a um quadro epilético, alguma coisa que pudesse induzir por mudanças neurológicas bem identificáveis ou coisa parecida. Eu lembro que inclusive na época eu fiquei bem angustiado com isso, como que eu não tenho nada e tal. Então todo aquele desejo de que houvesse rapidamente uma identificação de um componente orgânico e tudo, que claro, alterações sempre existem, mas muitas não somos capazes ainda de detectar ou de detectar de uma maneira mais fácil, com um exame mais relativamente simples e rápidos para poder ter de certo modo, essa comprovação laboratorial de exame mesmo de que a pessoa tem algum transtorno mental ou coisa parecida. Sofrimento muito grande, foi um ano que eu mais sofri em minha vida, vai fazer 37 anos que isso começou a ocorrer, porque ocorreu por volta de um ano e meio, conforme eu já disse a vocês. E fomos ao Hospital das Clínicas, e no final das contas fomos parar no Hospital das Clínicas, na ala lá de atendimento psicológico infantil, psiquiatria infantil. Eu lembro que foi uma consulta com um psiquiatra, que não está mais vivo já há um certo tempo, inclusive, e esse psiquiatra, que tinha por volta de uns 45, 46 anos de idade, ele acabou encaminhando eu e minha mãe para o consultório particular dele, para a clínica particular dele, para fazer sessões no consultório particular, e que isso só piorou, eu acho, ajudou a piorar meu quadro, porque ele, não sei como é que foi exatamente a intenção desse encaminhamento, mas não é algo hoje que possa ser visto como ético, e nem naquela época, acho que não faz o menor sentido você encaminhar alguém que chega ao SUS, e na época não existia SUS ainda, era INAMPS, mas alguém que chega para um atendimento no setor público, você encaminhar para a sua própria clínica, mas ele encaminhou. E quando vi, estávamos lá e nós tínhamos dificuldades financeiras significativas. Era uma sessão de psicoterapia com ele, era caríssimo ali para os limites orçamentários da minha família. Então foi algo muito difícil, foi muito sofrido também em relação a isso, a questão do dispêndio financeiro que eu sentia que eu estava dando para minha família, que minha mãe acabava dizendo que eu estava dando, mesmo que ela não dissesse claramente isso, dava para ver o quanto que ela estava sofrendo com aquela situação também em termos financeiros, o quanto que minha família se ressentia daquilo, de que, o sujeito aí, o que está acontecendo? Esse cara está todo complicado e está dando ainda gasto aqui para a família. Então eu era um estorvo, me senti um estorvo naquele ano, e foi muito sofrimento. E aí no consultório, e chegou um ponto que teve uma sessão por semana durante talvez um mês, depois passou para de 15 em 15 dias, porque a limitação de orçamento era muito grande. E devo ter ficado uns 2, 3 meses em psicoterapia com esse psiquiatra. E o que ele poderia ter feito para ter me ajudado mais? Essa que é a pergunta que eu vou tentar de alguma forma tratar aqui nesse vídeo, porque ele poderia ter me ajudado mais. Primeira coisa que ele poderia ter feito para ter me ajudado mais, não ter me encaminhado para o consultório particular dele. Primeira coisa, não deve se fazer isso é eticamente condenável, primeiro ponto, né? Então não deveria ter me encaminhado para o consultório particular dele.
Aí ok, eu seria acompanhado lá no Hospital das Clínicas e o acompanhamento, de preferência, sempre que possível, um acompanhamento sistêmico. E é o que não foi feito. Ele sentava somente comigo, naquele esquema muito até freudiano, assim, clássico, né, de ter uma sala, aquela sala que é toda preparada como se fosse um consultório de imitação de Freud mesmo, do século XIX, sabe? E aí aquela escutava bastante, escutava, me deixava até meio perdido com minhas próprias palavras, porque ele não tinha um eco nele, eu ali com 13 anos de idade, e tentando me virar com um monte de coisas. E aí estava sozinho só ali com ele, e ele acabou fazendo algumas orientações, uma orientação ou outra. Eu lembro que eu tinha medo, muito medo de chuva, e isso me causava um sofrimento muito grande, porque saía, estava sempre com medo se ia chover, se não ia, porque eu tinha tido naquele mesmo ano um evento onde tinha sofrido um acidente num vendaval, tinha desabado num telhado, tinha me machucado, tido pontos na cabeça, muito sangue e tudo, na escola, com toda a questão de repercussão social, e só eu machucado lá e tal. Então eu tinha um trauma em relação a vento forte. Se tivesse um vento forte na rua, acabava virando uma coisa muito vexatória para mim, muito escandalosa, porque eu saía correndo, eu tentava entrar em qualquer prédio para me abrigar, e assustado, e muitas vezes chorando. Então era algo muito traumático para mim, era muito difícil, foi o momento mais doloroso da minha vida. E eu lembro que ele chegou para mim um dia, e a única vez que ele fez uma orientação mais clara, ele falou: ó, se você entrar dentro de um... Eu podia falar, vou entrar em um restaurante, a pessoa vai querer que eu saia, vai querer que eu saia, não vai entender e tal. E eu tenho vergonha do medo e tal, isso e aquilo. Ele, não, você só vai falar que dali você não sai, você não vai dar satisfação para ninguém. Vai sentar, vai ficar lá para se proteger, se sentir mais protegido, e daqui eu não saio. Podem ligar para meus pais, daqui eu não saio. Então foi mais ou menos o que ele colocou, mas é engraçado perceber que foram tantas sessões, assim, não foram... tão poucas sessões, talvez tenham sido o quê? Vamos supor que tenham sido 8 sessões, 10 sessões, e ele teve a oportunidade de fazer muito mais. Mas aí, por que ele não fez? Não fez por falhas de formação mesmo, essa é a minha compreensão, sabe? Falhas de formação, limitações de formação, então não tinha. Então se ele pudesse ter me ajudado mais, que ele fosse mais claramente orientador, e muitas vezes, que ele pudesse ter uma perspectiva mais simétrica na relação, nesse sentido de fazer um diálogo mais vivo, de ter perguntas e respostas, de ter um diálogo mais vivo, porque não é só escuta, acompanhamento psicológico, orientação psicológica, não é simplesmente escutar e dar um toquinho aqui, outro ali. Pode ser que isso muitas vezes funcione, mas isso é muito a longo prazo. E ali havia limitação de orçamento, limitação de sessões, tantas limitações, e tinha que ter tido um olhar sistêmico. O olhar sistêmico teria feito toda a diferença. Em que sentido? De que tinha que sentar com a família inteira ali estava sofrendo, causando muito sofrimento para mim. Eu era o que mais sofria nessa história. Muitos meus irmãos completamente insensíveis em relação ao que eu estava passando. Meu pai completamente insensível, com piadas, com deboches, sabe, com um comportamento que só aumentava, só piorava aquele sofrimento pelo qual eu estava passando. E minha mãe também era uma relação muito torturante, uma relação de uma exigência muito grande em relação a mim, sempre, uma exigência verbal clara e tácita. Era uma relação terrível, uma relação onde eu estava ali muito refém de um relacionamento que com ela era um relacionamento muito abusivo, da parte dela, sem ela perceber. Ela era muito abusiva e não percebia, né? E ele teria percebido melhor se ele tivesse sentado junto com a família, sentado comigo e com ela pelo menos, para ver a maneira como ela interagia comigo, para ver o quanto que ela tinha um comportamento excessivo, abusivo e cruel muitas vezes com os filhos e comigo, e o quanto aquilo causava mal, né? E o quanto aquilo tinha que ter sido melhor mediado, e o quanto que ela tinha que ter ouvido que aquele tipo de comportamento que ela tinha não estava muito adequado, não estava caminhando muito bem, e o quanto ela precisava ser orientada e ter tido ela mesma uma ajuda para tomar mais consciência do que estava acontecendo, para poder tomar outros caminhos e a família poder encontrar outros contratos de convivência, outras normas e regras de convivência mais respeitosas entre si, entre todos ali naquela família, na família na qual eu cresci, na qual eu me desenvolvi. Então seria basicamente isso. Se eu pudesse hoje
numa conversa muito polida e educada com ele, poder falar para ele, ele já faleceu faz um bom tempo, seria mais ou menos isso. Olha, é importante o olhar sistêmico, é importante ouvir os envolvidos, é importante ouvir a família, é importante chegar a novos acordos. É basicamente isso que eu iria dizer e tento dizer aqui para quem trabalha com orientação psicológica. Procure ter um olhar mais sistêmico, outras pessoas em volta, o que elas podem fazer é muita coisa para ajudar o teu paciente, é muito mais do que você imagina. Claro que num consultório particular, com o paciente já independente financeiramente, adulto mesmo, maduro, crescido, é outra coisa, é outro trabalho e pode ser um trabalho talvez mais clássico, no sentido de uma escuta bem menos diretiva e até mais padronizada segundo até esse enquadre, todo esse ar, né, mais clássico e até que faz uma emulação, talvez, aí, muitas vezes, de um consultório freudiano do século XIX. Mas, de modo geral, não é isso. De modo geral, não é isso que encontramos, inclusive, com populações mais vulneráveis e no SUS. Mas pense que pode também ser aí uma sugestão importante para muitos que estão em seus consultórios particulares e podem, talvez, ajudar muito mais as pessoas se tiverem um olhar bem respeitoso sempre, mas mais sistêmico. Se você gostou desse vídeo, por favor, me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube, dando like, dislike, compartilhando, se inscrevendo no canal, fazendo comentário, qualquer comentário. Pode comentar até aí. Olá, boa tarde, oi, já ajuda bastante. Estou colocando na descrição, ou até mesmo no primeiro comentário fixado, os links para meus livros na Amazon. Então fiquem à vontade aí para adquirir os livros, para conhecer, ter um pouco ideia de como é meu trabalho, de como eu venho produzindo conteúdo aqui para vocês no YouTube. E também o link para minha última publicação, que é meu último livro, Agonia e Sonho, Memórias e Reflexões de um Psicólogo nos Meandros do SUS. Um livro com escritos sobre as minhas experiências pessoais, profissionais, como psicólogo do SUS, em histórias que eu narro ali, de eventos e passagens e interação com pacientes e que tratam de eventos extremos, muitas vezes, impactantes, emocionantes e minhas reflexões sobre esses eventos e sobre uma série de conceitos correlacionados. É isso então, obrigado por tua audiência e até a próxima!